desapegar do que não é mais útil nas nossas vidas é necessário. Somente assim, somente removendo das nossas vidas os excessos, removendo tudo aquilo que já não é mais útil, que não nos agrada, que não nos traz felicidade, é possível perceber, sentir gratidão pelo que nós temos, aproveitar de verdade o que nós temos e viver uma vida mais satisfatória. Só que para que a gente consiga adotar esse novo hábito de desapegar do que não é mais útil nas nossas vidas, a gente precisa adotar novos hábitos. Criar novos hábitos pode levar um tempo, não é de uma hora para outra. E é daí que vem a necessidade de se adotar ciclos de desapego e organização nas nossas vidas, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é mais um episódio especial da nossa série Vida Minimalista. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre o que é o minimalismo, como adotar esse estilo de vida, e depois de falar sobre o desapego, que foi o que nós falamos no episódio anterior, ficou muito claro que esse processo de desapego ele não acontece de uma hora para outra. Ele vai acontecendo aos poucos, porque é fato, nós vivemos em uma vida imersa com objetos, com excessos, com relações, enfim, com vários excessos. Essa é a nossa cultura, isso faz parte da nossa cultura. E para que a gente consiga mudar essa forma, a gente precisa adotar novos hábitos e isso leva tempo. A gente precisa fazendo continuamente até que um novo hábito seja adotado e que tudo consiga fluir naturalmente nas nossas vidas. E é por isso que o episódio de hoje nós vamos falar de ciclos de desapego e ciclos de organização nas nossas vidas. E por que eu acredito que os ciclos, fazer ciclos de desapego e ciclos de organização são muito positivos? Porque, para ser bem sincera, remover tudo da nossa vida de uma única vez é muito difícil disso trazer resultados a longo prazo. Mais uma vez, nós vivemos em um mundo consumista, onde em todos os lugares nos dizem que nós precisamos ter mais objetos, encher a nossa vida com coisas, com atividades, com relações, para que a gente possa se sentir feliz, se sentir satisfeito. Na prática, se você está aqui, você já percebeu que não é o que acontece. Quando outras pessoas vão dizendo pra gente o que a gente deve ter, o que a gente deve comprar, o que a gente deve manter nas nossas vidas, ao invés de trazer satisfação, nos gera desconforto, nos gera confusão mental. Então eu realmente acredito que para que a gente consiga adotar um novo estilo de vida, um estilo de vida realmente satisfatório, onde a gente mantenha nas nossas vidas somente aquilo que é importante pra gente, fazer isso de uma hora para outra, talvez não dê tão certo. Para ser sincera, eu acredito que não dá muito certo, porque é um novo hábito, a gente precisa adotar um novo hábito. Então, para isso, a gente precisa do processo de repetição. Por isso que eu acredito que os ciclos, eles são tão válidos, são importantes nesse processo de transformação. Eu vou fazer uma analogia aqui que eu gosto bastante, é como se fosse aquela analogia de uma pessoa que precisa praticar exercício, que precisa fazer uma reeducação alimentar e fazer de uma hora para outra, como se ela estivesse fazendo uma dieta estritamente restritiva, onde ela vai tirar vários alimentos, do padrão dela de alimentação, talvez emagreça, mas ela não vai conseguir manter isso a longo prazo. Por quê? Porque não foi incumbido nela, Ela não adotou, ela não fez uma reeducação. O que acontece é que ela vai voltar a ganhar peso. Eu acredito que é muito similar quando a gente está falando desse processo aqui de desapego, de desapegar dos objetos. É muito similar, porque da mesma forma que a gente viveu, vive imerso a esse
esse excesso de informações, esse excesso de coisas, a gente precisa, em ciclos, uma vez desapegar um pouquinho, mais uma vez e mais, sabe? Várias vezes, até que a gente consiga, então, transformar isso em um hábito e ficar natural, ser uma coisa tranquila, já fazer parte do seu dia a dia e até sem sofrimento, porque para muitas pessoas esse processo de desapego se torna sofrido, porque no fundo a gente mantém nas nossas vidas esse excesso de coisas. Primeiro, porque nos foi incumbido que a gente precisava ter tudo isso para tentar ser feliz. E segundo, porque a gente fica com medo de perder esses objetos. Então eu vou guardando na minha vida. Talvez um dia eu precise, eu não tenho certeza se eu vou precisar daquilo, mas eu prefiro manter na minha vida. Porque só de pensar na hipótese de perder aquilo e precisar no futuro, isso gera desconforto. E esses ciclos de organização e de desapego também nos ajudam a dar uma amenizada nesse medo que a gente acaba sentindo quando tá tentando simplificar a vida e remover os excessos. Por que eu acredito que os ciclos eles podem te ajudar e como que você pode criar ciclos na sua vida? Primeiro, porque você vai fazer no seu tempo. Então, estipular ciclos de organização são benéficos porque, mais uma vez, você está adotando novos hábitos. E da primeira vez que você remove, né, objetos da sua casa, você se depara com muitos objetos que você tem o primeiro impacto, fala, esse aqui eu vou descartar, poxa, mas esse aqui, será que eu vou precisar no futuro? E aí vem aquela sensação de medo. Você prefere manter esse objeto com você, você não sabe ainda se vai ou não precisar desse objeto, para tentar dar uma amenizada nesses sentimentos que são conflitantes, porque quando a gente está organizando algo físico, na verdade a gente está organizando muito mais do que isso, porque aqui, ó, na nossa cabeça a gente também está organizando muita coisa. E vem muitos sentimentos à tona. O medo de perder alguma coisa, lembranças de memórias, porque cada objeto contém memórias. A gente se lembra de momentos que a gente viveu, de pessoas, enfim, de situações. Essa confusão que a gente vê de objetos na nossa vida, ela só é o reflexo da confusão mental que muitas vezes está aqui dentro. Está dentro da gente também. Então, eu vivi isso. E quando eu venho aqui e falo com vocês, compartilho com vocês, né? Separar os objetos sentimentais, né? O que são objetos sentimentais, Berenice? Objetos sentimentais são aqueles objetos que a gente gosta muito, que a gente se identifica. Objetos que nos trazem lembranças de pessoas especiais ou de momentos especiais nas nossas vidas. E o minimalismo não te diz para você remover isso da sua vida. Diz para que você mantenha somente aquilo que te traz alegria, que é útil, que é importante para você. Então, se esses objetos eles são importantes para você, mantenha eles. E quando você for organizar a sua casa, separa esses objetos. Com certeza, já te poupa ali muita confusão, muita emoção. Além disso, tem esses objetos que a gente sente medo de precisar no futuro. Eu prefiro manter aquele objeto na minha casa, na minha vida, porque eu acredito que vou precisar dele. E a sua intenção é boa, porque, afinal de contas, a gente só mantém aquilo que a gente acredita que pode ser útil pra gente. Mas é que na prática o que acontece pode ser diferente. Então, o que eu recomendo para você nesses casos? Que você utilize a caixa ou a área de quarentena. Conforme eu fui percebendo que eu precisava remover da minha vida alguns objetos, eu sentia muito desconforto. Eu ficava realmente, passava um tempo olhando para aquele objeto e ficava pensando, poxa, se eu precisar disso, eu vou ter que gastar de novo? Mas eu já não tinha espaço na minha casa. Muito, né, disso foi forçado, porque eu precisava liberar espaço na minha casa também. Então, o que eu comecei a fazer? Eu criei, né, eu tenho na minha cozinha uma área, é uma prateleira, uma área de quarentena, onde eu coloco objetos na cozinha que eu não sei se vou precisar. E no meu quarto eu também tenho, mas é uma caixa organizadora onde eu coloco os objetos ali que eu não sei se vou ou não precisar no futuro.
essa foi a melhor, de longe foi a melhor solução que eu encontrei para isso. Por quê? A gente não está falando de fazer esses ciclos de desapego e de organização? Então, em um ciclo, eu separei aqueles objetos e coloquei lá na área de quarentena. No meu próximo ciclo, eu vou lá, volto na minha caixa de quarentena e avalio se eu realmente utilizei aquele objeto. E aí, de uma forma muito consciente, porque eu dei um tempo, né, para analisar, para saber se eu ia ou não precisar daquele objeto. Eu vou saber se eu posso ou não descartar. Ou seja, eu vou saber se eu posso me desapegar desse objeto. Consciente, sem medo, sem ficar com medo de precisar daquilo no futuro e nunca utilizar. Dessa forma, faz com que a gente faça um descarte consciente, dá uma amenizada no medo, dá uma amenizada em toda essa confusão mental que muitas vezes acabam surgindo na nossa vida. Inclusive, é por isso que eu acredito que os ciclos, eles precisam ser feitos. Porque imagina, na sua casa, o tempo todo, vão chegando objetos novos. E esses objetos não chegam até a sua casa não necessariamente porque você trouxe, mas talvez alguém tenha levado até a sua casa. Isso acontece, isso é natural. Por isso que os ciclos também se fazem necessários. E aí, como determinar o ciclo? Né? Qual a periodicidade? Né? De quanto em quanto tempo eu preciso analisar? Você que precisa entender o que vai funcionar melhor para você. Para algumas pessoas, funciona muito bem entre as estações. Esse é o meu caso, né? Primavera, verão, outono, inverno. Principalmente porque as roupas, né? A gente consegue ver muito bem roupa de cama, porque é aquilo pesado que a gente utiliza numa estação, né? No outono e inverno, no verão vai usar um pouco mais leve. E aí a gente consegue fazer uma análise daquilo que a gente usou ou não. Mas para algumas pessoas, o ciclo vai ser um pouco menor. E tá tudo bem. Cada pessoa é um ser único. E a gente precisa treinar até conseguir compreender o que de fato funciona melhor pra gente. Mas se você não faz ideia, eu recomendo que você faça sim. Entre as estações, você já vai sentir um grande impacto na sua vida. E aí você percebe que sim, alguns objetos vão vir para sua casa, para sua vida. Mas conforme os ciclos vão acontecendo, você vai se tornando cada vez mais consciente do que você está fazendo. Consciente do que está vindo para sua casa. Aprendendo a dizer não. Aprendendo que você não precisa manter objetos com você só por causa do medo. O medo da escassez, o medo de precisar no futuro. Desapegar dos objetos, desapegar das atividades, desapegar de tudo aquilo que já não é mais útil pra gente, é preciso, mas não precisa ser sofrido. Compreendendo que a gente precisa adotar novos hábitos e compreender que a gente pode utilizar algumas ferramentas, alguns mecanismos, como separar os objetos sentimentais, utilizar a caixa área de quarentena e fazer isso em ciclos, nos traz um pouquinho de conforto, porque a gente consegue compreender que esse processo de autoconhecimento, de transformação, porque na verdade o minimalismo ele é sobre isso, isso nos deixa um pouco mais tranquilos para seguir a nossa jornada minimalista. Mas me conta você, como que você tá seguindo na sua jornada minimalista? Como que tá sendo para você? É fácil? É muito difícil? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar responder você e com certeza a sua dúvida ou a sua resposta pode ajudar muitas pessoas. Se você é nova ou novo aqui no meu canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Inclusive, eu vou deixar a playlist aqui dessa série Vida Minimalista para te ajudar, ok? Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!